Olá, bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que esse dia seja realmente abençoado na tua vida. Que os teus sonhos, teus alvos, teus objetivos sejam abençoados por Deus e sejam todos realizados. Se não tudo nesse dia, mas que seja o início das grandes realizações que você tem alvo. Amém? Que a tua família também seja abençoada em nome de Jesus. Hoje, em nossa oração da manhã, vamos ler o capítulo de número 11 do livro de Daniel. E o capítulo de número 11 tem como título Os Reis do Egito e da Síria. Amém? Eu, pois, no primeiro ano de Dário, o medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que de todos. E, tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o rei da Grécia. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe prover. Mas, no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. A aliança e conflito entre os reis. Esse é o título do versículo de número 5. E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele e reinará poderosamente. Seu domínio será grande. Porém, ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem no seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar, virá com o exército, entrará na fortaleza do rei do norte, operará contra eles e prevalecerá. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos, ele deixará em paz o rei do norte. Assim, entrará o rei do sul no reino e voltará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então o rei do sul se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este para em campo grande multidão, e aquele multidão será entregue na sua mão. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará milhares, porém não prevalecerá. Porque o rei do norte voltará e porá em campo uma multidão, mais do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é de anos, virá a pressa com grande exército e com muita riqueza. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul, porém os dados à violência
Dentre o teu povo se levantarão para cumprir a profecia, mas cairão. E o rei do norte virá, levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para subsistir. O que, pois, vier contra ele fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. E dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os todos, assim ele fará, e lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la, ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois se voltará para as terras do mar e tornará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhes o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre ele. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará, cairá e não será achado. Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exaltor pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. As forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. E depois da aliança com ele, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército. O rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. O que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército deles será arrasado, e muitos cairão ultrapassados. Também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão e mentirão, mas isso não prosperará, porque ainda verá o fim no tempo determinado. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. E, tendo voltado, atenderá aos seus que tiverem desamparado a santa aliança. E sairão a ele uns braços e profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, e porão
a abominação assoladora. Aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pelas espadas, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Ao caírem, eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embraquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus dos céus, pois ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre todo e engrandecerá, misericórdia. Mas, em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que seus pais não conheceram, honrará com outro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Ao que reconhecerem, multiplicará embora a hora e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. No fim dos tempos, o rei do sul lutará contra o rei do norte, arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. E entrará na terra gloriosa, e muitas terras cairão, mas da sua mão escaparão Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes e seguirão. Mas, pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor, para destruir e exterminar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Amém. Glória a Deus. A gente vê aqui que as visões de Daniel continuam, né? Que as coisas do porvir, né, as coisas que viriam depois, Deus sempre revelava para ele, porque Daniel realmente era um homem muito amado por Deus, um servo obediente e justo, que não transgredia, né, os mandamentos do Senhor e nem aos seus superiores, que naquele tempo era mandamento de Deus que houvesse o rei. Então, o rei podia até estar errado, mas o servo de Deus, ele obedecia às ordens daquele rei. Embora
não obedecia em relação a amar outros deuses, que nem dá para a gente ver nas passagens que a gente está lendo, que muitos se rebelavam contra o Deus verdadeiro, né? E criavam estátuas para as pessoas servirem e até ameaçavam de morte, e muitos nem só ameaçavam, matavam mesmo, porque eles criavam aquelas estátuas, aquelas imagens de escultura e lançavam a ordem que todos tinham que obedecer, que se curvar diante daquela estátua. Porém, os servos de Deus verdadeiro, Daniel era um que não se curvava. Também temos aquele caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha de fogo, mas não obedeceram ao rei, ao mandado que ele criou, né, de se curvar diante de deuses falsos, de imagem de escultura. E é isso que devemos estar sempre buscando, o verdadeiro Deus, porque só existe um Deus, e é a esse, somente a esse, que devemos nos curvar, que devemos louvar. Amém? Fica com Deus e até amanhã na nossa próxima oração da manhã. Amém?